A hemofilia é um distúrbio raro que afeta a coagulação do sangue. E você sabia que ela já se fazia presente entre os membros da família real britânica por gerações? E foi passada adiante para outras casas ginásticas do continente europeu? Continue o vídeo e saiba mais sobre isso. A história da hemofilia é provavelmente tão antiga como a história do homem, mas não seria tão largamente conhecida se a Rainha Vitória da Inglaterra e os seus descendentes não estivessem diretamente envolvidos. Por isso, por muitos, a hemofilia é conhecida como a doença da realeza. A hemofilia trouxe muita tristeza à vida da soberana. Poucos anos antes da morte de Leopoldo, em 1872, o neto de Vitória, Fritz, filho da princesa Alice e de Luís IV, começou a mostrar os primeiros sinais da doença aos 2 anos de idade. Um ano depois, ele faleceu devido a uma hemorragia interna após cair de uma janela. Essa perda abalou profundamente a princesa Alice e sua filha mais nova, Alix. Foi através de Alix que se tornaria a imperatriz Alexandra Feodorivna da Rússia, que o gene da hemofilia foi transmitido para os Romanov. A doença também afetou a família real prussiana quando a terceira filha da princesa Alice, Irene, casou-se com seu primo de primeiro grau, o príncipe Henry, também neto da rainha Vitória. A hemofilia manifestou-se em 2 dos filhos do casal, os príncipes Valdemar e Henry. Muitos dos descendentes masculinos da rainha que apresentaram a doença morreram jovens, sendo os casos mais conhecidos os do príncipe Leopoldo e do herdeiro do trono russo, que recebia a atenção espiritual do monge Rasputin. A hemofilia deixou de ser um problema na família real britânica à medida que seus membros começaram a se casar fora da realeza e com pessoas não aparentadas. Conhecendo a hemofilia. A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue causada pela deficiência do fator de coagulação 8 ou 9. A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. A pessoa com hemofilia ela possui uma deficiência na cascata de coagulação. E fraturas, feridas abertas apresentam mais riscos à saúde e à vida dessa pessoa. A hemofilia tem 2 tipos, a tipo A e a tipo B. A hemofilia tipo A ela é deficiência do fator 8 na cascata de coagulação. E ela é mais comum e afeta 80% dos portadores. A do tipo B, ela é a deficiência do fator 9 e afeta mais ou menos cerca de 20% dos portadores. Não é exatamente 20% porque algumas variações de alguns genes também causam hemofilia. Os sangramentos, elas são iguais nos 2 casos, que elas são classificadas em 3 tipos de hemofilia. Temos a hemofilia leve, que o fator da atividade é de 5 a 40% desses fatores. Tem o fator moderado, que o fator é ativado de 1 a 5%. E tem o fator grave, que o fator ativado é inferior a 1%. No Brasil, a hemofilia A acomete 80% dos portadores, que é cerca de 1 a cada 5 mil homens nascidos. A hemofilia B acomete 20% dos portadores, que é cerca de 1 a cada 30 mil homens nascidos. Lembrando que a hemofilia é uma doença majoritariamente masculina. Em relação à genética, os fatores 8 e 9 estão localizados no braço maior do cromossomo X. No tipo A, nós temos 3 tipos de interferências nesse fator, que são deleções, inserções ou mutações. Podem acontecer esses 3 tipos de alterações. No tipo B, ele não apresenta mutação, mas apresenta deleção e inserção de outros fatores no fator 9. Estamos aqui com o heredograma para eludir o assunto. Vemos aqui nesse heredograma que temos um homem hemofílico, ou seja, ele possui hemofilia, que se casa com uma mulher não reagente para hemofilia. Nesse quesito, quando o homem é hemofílico, todos os seus filhos eles não serão hemofílicos e nem portadores, mas todas as suas filhas elas serão portadoras da hemofilia, como a gente pode ver representada aí pela bolinha branca com uma bolinha preta ao centro. Já uma menina portadora do gene da hemofilia, se casar com um homem hemofílico,
eles terão filhos hemofílicos, poderão ter filhas portadoras e filhas hemofílicas também, que aí já é uma ocasião mais rara de se acontecer. Já pelo outro lado, uma mulher portadora do cromossomo X afetado para hemofilia, ela pode gerar filhos saudáveis ou filhos que apresentem hemofilia. As manifestações clínicas nós dividimos em 3 categorias: bebês, adolescentes e adultos. Nos bebês é mais comum acúmulo de sangue no crânio e hemorragia intracraniana. E é muito comum nos meninos que possuem hemofilia, e é quase em 100% dos casos. Em adolescentes e adultos, são mais comuns os sangramentos em articulações, que são as hemartroses, nos músculos, que são os hematomas. Também temos a hematuúria, que é a presença de sangue no xixi, sangramento no sistema nervoso central, junto com os bebês, tem o mesmo sintoma, geralmente é por algum trauma, mas também pode ser espontâneo, e temos também o sangramento no trato gastrointestinal. Parte do diagnóstico para hemofilia é basicamente o exame de sangue para identificar os fatores de coagulação. Na questão quanto à cura da hemofilia, não possui cura, mas possui 2 tratamentos, tanto para a hemofilia A quanto para a hemofilia B. O tratamento da hemofilia A, ela consiste em reposição do fator deficiente intravenoso, que é o fator 8, e temos um novo medicamento que está no mercado, que foi incluído ao mercado em 2018, que é a emicizumab, que consiste em uma medicação injetável via subcutânea que imita a função da coagulação do fator 8, mas ele não deve ser utilizado quando estiver sangramento ativo. E também nós temos os antifibrolíticos, que possuem profilaxia em sangramentos orais. No caso do tratamento da hemofilia B, nós temos, de novo, a reposição do fator deficiente intravenoso, o suporte hemodinâmico, que é a reposição por um concentrado de sangue, e também temos o controle da hemorragia. Os pacientes, por conta das hemorragias, necessitam de uma reposição desses fatores derivados de células humanas. Porém, nos anos 70 e 80, não tinham filtro para infecções, sendo mais comuns que esses pacientes adquirissem HIV, causando a AIDS como uma das principais causas da morte desses pacientes. Aqui nós fizemos uma breve pesquisa de campo, em que a gente pôde observar qual seria o nível de lucidez do nosso convívio quanto à doença hemofilia. Os dados aqui apresentados mostram que muitas pessoas disseram que conheciam a hemofilia, mais de 50% no caso, mas que elas não sabiam como explicar e a origem da hemofilia e quais eram os contextos dela. E eu espero que esse vídeo tenha auxiliado nesse quesito.